Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de português, a nossa aula de número 55 e a gente vai de revisão, tá? Então, não tem livro, não precisa pegar caderno agora, lápis nem borracha. Preste atenção nos slides, nas atividades, nos textos e depois que a videoaula acabar, aí vocês vão poder passar para o caderno as atividades, tá bom? A tia Georgia sempre disponibiliza o slide em PDF, lá na área do aluno, é só pegar e copiar, tá bom? Vamos lá. Então, a tia trouxe 2 textos hoje para a gente ler, conversar um pouquinho sobre eles e analisar, tá? Primeiro texto. Não pegue carona neste vírus. Atenção, amiguinhos, uma coisa eu vou falar. Antebraço na boquinha, se você vai espirrar. Alimentos bem cozidos para o vírus não pegar. Lave sempre as suas mãos para não se contaminar. O corona está chegando, não podemos vacilar. De carona neste vírus, eu não quero viajar. E você está se cuidando? Está lavando bem as mãozinhas? Ok? Uma coisa importante que não tem aqui também é sobre colocar a mão no rosto, porque o vírus ele entra no nosso corpo através da boca, do nariz, dos olhos, né? Com a mão suja, a mão contaminada, de repente encostou em algum lugar, e aí você bota a mão nessas partes, o vírus ele acaba entrando no seu organismo, se alojando lá dentro do seu corpo. E agora a gente vai ler um outro texto, pequeno também, que diz assim, o título é O que é o coronavírus? É o título desse texto. Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de 12 de 2019, após casos registrados na China. Provoca doença chamada de coronavírus ou Covid-19. Esse aqui é um outro texto. Agora, prestem atenção. Os 2 textos, eles falam da mesma coisa, sobre o mesmo assunto, sobre coronavírus. Só que eles falam de maneiras diferentes sobre o mesmo assunto. Esse texto aqui é um texto mais informativo. Ele está trazendo informações do que é o coronavírus, quando que ele foi descoberto, o local, né, de onde ele veio, ou os primeiros casos de onde surgiu o coronavírus, ou o Covid-19. E já esse aqui é um texto que usa rimas, a organização dele já é diferente, não é em parágrafos, é em versos e estrofes. A gente conhece esse tipo de organização textual como poema, né? Esse gênero textual é um poema, são textos poéticos que trazem essas características de organização e algumas rimas, ó, falar e espirrar, pegar e contaminar. Então, fala sobre o coronavírus de uma maneira mais lúdica, faz até uma brincadeira aqui, ó, um trocadilho que a gente fala, ó, não pegue carona neste vírus, né? Coronavírus. Então, faz tipo um trocadilho com o nome do vírus. E agora a gente vai responder as questões relacionadas aos textos, né? Marque a alternativa que mostra o gênero textual do primeiro texto. A gente já falou, né? Tranquilo. Então, o primeiro texto é um artigo de opinião? Não. O primeiro texto é uma propaganda? Não. O primeiro texto é uma fábula? Também não. Ele é um poema? Sim. Então, letra D, um poema. Vocês sabem o que é fábula? A gente ainda não falou de fábula lá na sala, mas provavelmente vocês já leram e já conheceram muitas fábulas nas séries anteriores. A gente ainda vai abordar esse tipo de texto, esse gênero. Mas fábula são textos em que os personagens principais, eles são elementos da natureza. Geralmente são animais, mas podem ser outros elementos. Eu posso, por exemplo,
ler uma fábula ou criar uma fábula onde os personagens são Sol e Lua e eles falam como pessoas, né? Esses personagens eles se comportam como pessoas, tanto nas fábulas de animais também, né? A lebre e a tartaruga, o leão e o ratinho, são algumas fábulas conhecidas. Tem também a cigarra, né? A história da cigarra também, que também a formiga, né? A cigarra e a formiga, que é outra fábula conhecida. E geralmente, no final das fábulas, ela sempre traz, essas histórias trazem um ensinamento, uma moral. Lá no final fala moral da história, que é sempre um ensinamento que a história traz, né? Uma aprendizagem para o leitor. A gente vai ver depois esse tipo de texto também. Número 2, responda as questões. Letra A. Qual o principal tema abordado nos textos? Os dois falam sobre o coronavírus. Atenção, coronavírus se escreve junto, hein? Não são duas palavras, é uma palavra só. Letra B. De acordo com o texto 2, o que é coronavírus? Vamos lembrar? É uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Isso é o texto que está trazendo. Coronavírus é um grupo, né, de vírus. Letra C. O que devemos fazer para não contrair coronavírus? De acordo com o texto, ele fala para fazer o quê? Lavar as mãos. Ele até fala também sobre cozinhar bastante os alimentos, mas já tem gente falando, né, alguns médicos, alguns meios de comunicação, dizendo que não tem nada comprovado de que ele é transmitido por alimentos, né? Mas é importante lavar os alimentos quando chegam no mercado, antes de comer. Isso aí é muito importante, assim como lavar a mão, porque se vai à boca e o vírus pode entrar pela boca, então tudo que vai à boca tem que ser bem higienizado, bem lavado. E agora a gente vai continuar, porque ainda tem o número 3, número 4, número 5, a gente vai continuar na outra videoaula, tá bom? E aí vocês podem transcrever esse slide se quiserem, ou assistir o vídeo lá antes e depois fazerem a transcrição para o caderno dos 2 slides juntos, tá? Porque é continuação. Então, tá bom? Tô te esperando lá no outro vídeo, tá? Um beijão e até lá!